Amém. Graça e paz. Abram suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler. Segunda epístola de Pedro 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a identidade da igreja, esse é o título desta mensagem. E aí eu quero, antes de prosseguir, retornar no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, ou da Torá, capítulo 19, Êxodo 19. Êxodo 19, verso 5. Verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então tudo começou aí. Foi a proposta de Deus para a nação de Israel. E as condições que Deus colocou tem um se condicional, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Essa era a condição para que Deus cumprisse essas promessas que ele fez para a nação de Israel. E as promessas que ele fez foram três, aqui resumida três, né? Assim: então sereis a minha propriedade peculiar entre todas as nações, porque toda a terra é minha. Então Deus está dizendo o seguinte: Israel, está falando para Moisés falar para a nação de Israel. Se vocês ouvirdes, se vós ouvirdes, né, diligentemente a minha voz, porque até então Deus estava falando verbalmente para eles, oralmente, e cumprirdes a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos ou todas as nações, ainda que toda a terra é minha. Então Deus está dizendo assim: toda a terra é minha. Eu sou o dono de todas as nações. Porém, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, no meio de todas as nações que já são minhas mesmo, vocês serão a minha propriedade peculiar. Ou seja, eu vou ter com vocês um relacionamento especial que eu não tenho com nenhuma outra nação. Esse é o significado de minha propriedade peculiar, né? Só com vocês eu vou ter esse relacionamento. As outras nações são minhas, mas eu não vou ter com elas o relacionamento que eu vou ter com vocês, se vocês guardarem os meus mandamentos, ouvir a minha voz. Então, a promessa para Israel era ser essa nação, no meio das nações. A outra promessa que ele fez foi: vós me sereis um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal.
Sacerdote é mediador, né? Todo sacerdote, ele media o relacionamento entre duas partes. Então, o reino sacerdotal é porque Israel seria uma nação sacerdotal, no sentido de que Israel iria mediar o relacionamento entre todas as nações e Deus. Olha aí a responsabilidade de Israel. Um reino sacerdotal, alguns entendem assim, um reino de sacerdotes, mas coletivamente seria uma nação sacerdotal, uma nação mediadora entre as outras nações e Deus. Essa era a proposta de Deus para Israel. E a terceira coisa que ele diz é: e o povo santo, e o povo santo, e o povo santo. Aí já complica mais, né? Porque Deus sabia que as outras nações não eram santas, Deus sabia. Mas Deus está dizendo: Israel, para assumir essa responsabilidade, esse privilégio, vocês terão que ser um povo santo. E aí santidade significa pureza, limpeza e qualidade moral, né? No sentido espiritual é pureza, limpeza, e no sentido moral é pureza moral. Então, a santidade dessa nação teria que ser maior do que a das outras, porque as outras não eram santas, né? Nós sabemos que todo o Antigo Testamento mostra a idolatria, a feitiçaria, a impiedade, tanta descrição das minúcias, né? Mas aí Deus disse: mas vocês serão um povo santo. Essa era a promessa de Deus. Agora, aí eu vou avançar um pouco aqui na história e vou mostrar para vocês que Israel falhou. Israel não conseguiu cumprir as condições, que era: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, aí que se cumpriria essas três, a nação, ela teria essas três características aí. Mas o andar da carruagem que aconteceu na história de Israel é que Israel não conseguiu cumprir as condições. Antes, pelo contrário, Israel se tornou tão depravada como as outras nações. E a Bíblia ainda diz mais: Israel se tornou ainda mais depravada do que as outras nações. Aí você pode imaginar a frustração de Deus, né? E aí eu vou aqui fazer uma citação do livro do profeta Oséias, que ele vai descrever o fracasso de Israel em cumprir as condições propostas por Deus. E aí eu vou ler aqui da Bíblia, porque se eu for falar com as minhas próprias palavras, pode ser que alguns não acreditem no que eu estou dizendo. O livro do profeta Oséias é uma história muito complicada e triste, e tem homem que tem até medo de ler, por causa disso aqui que eu vou ler. Olha só, Oséias 1, verso 2: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Entendeu aí o que Deus está mandando para o profeta fazer? Casar com uma prostituta. Ele diz: você vai casar com uma prostituta, e os filhos que vão nascer dela vão ser filhos de prostituição. Aí eu quero mostrar para você, irmão, como é que Deus ele age. Essa mulher, ela teve 3 filhos. Os 3 filhos que nasceram dela, cada um recebeu um nome, é um nome profético, é um nome simbólico, mas cada um representa uma situação que vai desembocar lá na epístola de Pedro, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, verso 3: foi, pois,
e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Jizreel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizreel. Essa palavrinha aqui, Jizreel, daria para pregar uma mensagem só sobre ela, porque se você for no capítulo, a história toda está no segundo livro de Reis, capítulo 10, só essa parte aqui. Jeú, que era um general de Israel, ele foi ungido por um discípulo do profeta Eliseu, por ordem de Deus, para ser o rei de Israel, para exterminar a casa de Acabe. E aí Jeú fez isso muito bem. E Jeú, lá em Jizreel, Jeú mandou matar 70 filhos de Acabe. Acabe tinha 70 filhos, então Jeú mandou matar os 70 filhos de Acabe. E aí depois Jeú matou mais 42 filhos do rei de Judá, que era Acasias. E depois Jeú foi lá da cidade de Samaria, e Jeú fez uma verdadeira carnificina. Ele matou todo mundo da família de Acabe, ele matou todos os amigos de Acabe, ele encheu de sangue Jizreel e Samaria. E a gente vê que parece lá que na hora Deus estava se agradando, mas aqui Deus está dizendo que ele vai se vingar, porque eu acredito que Jeú, ele se excedeu na crueldade, né? No genocídio, na maldade, zeloso por Deus. E aí, não é por acaso que é o profeta Oséias que diz assim: misericórdia quero e não sacrifício. Mas aqui o primeiro filho que Gomer, filha de Diblaim, teve ali com o profeta Oséias, Deus mandou que o nome do menino fosse Jizreel, para lembrar da matança que Jeú fez lá em Jizreel. Mas ela teve mais uma filha, vamos ver aqui, verso 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Agora, aí você tem que ter cuidado, né? Não coloque o nome da sua filha de Lo-ruama, porque eu já vi mulheres na igreja chamadas Lo-ruama. Porque Lo-ruama é assim, irmãos. Essa palavrinha no hebraico, Ló. A palavra Ló, só o Ló é o prefixo negativo. Ló significa não em hebraico. Ruama é comiserada, compadecida. Ou seja, Lo-ruama significa não terei compaixão, não terei misericórdia de Israel, né? Então, Lo-ruama, Deus está dizendo que não terá compaixão, que Ele vai trazer castigo, vai ser um duro castigo pela apostasia e a infidelidade de Israel. Lo-ruama, o nome da menina. Mas aí teve outro filho, vamos lá aqui, verso 9. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Aí vem de novo, Ló, não. Ami, meu povo, porque a palavra hebraica ami é povo. Ami é meu povo, e Lo-ami é não meu povo. Aí Deus está dizendo: vocês não são meu povo. Aqui estão os três meninos agora, do casamento de Oséias: Jizreel, Lo-ruama e Lo-ami. Para lembrar que isso está se referindo a maneira como Deus trataria Israel. Agora vamos voltar lá, irmãos, para a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 10. Observe aí agora: vós que em outro tempo não erais povo,
Em outro tempo, é aquele tempo lá de Oséias, não era esse povo, quer dizer, Lo-Ami, não era meu povo. Deus está falando agora, por meio do apóstolo, né? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora, ao tempo presente, sois povo de Deus. A situação mudou, né? Que não tinhas alcançado misericórdia. Lembra que Lo-Ruama não terei misericórdia, não compaixão, não comiseração, não dó, não pena. Deus disse, não vou ter pena ao castigazel. Por isso que o nome da menina era Lo-Ruama. Agora o apóstolo Pedro está dizendo: vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, é o cumprimento da palavra. Deus fez a proposta, Israel falhou, veio o castigo sobre Israel, mas agora, quando o apóstolo Pedro está agora escrevendo, ele está dizendo que a situação mudou. Agora, aliás, eu vou voltar lá do profeta Oséias, porque capítulo 2 do livro de Oséias começa assim: chamai vosso irmão Ami, meu povo, e vossa irmã Ruama, terei misericórdia. É já a profecia para o futuro, né? Que agora está se cumprindo no tempo do apóstolo Pedro. Então, Deus está dizendo isso aí, né? Agora, vocês agora, Israel, agora, isso aqui, tem que ter muito cuidado, porque é por isso que eu digo, depois de Hebreus, a partir de Hebreus, as cartas, as epístolas, eu não chamo de epístolas gerais, mas de epístolas à igreja judaica. Ele está falando para a igreja judaica, há duas igrejas do Novo Testamento. Se nós não entendermos isso, a gente vai tropeçar na interpretação. Então, aí ele está dizendo, olha, agora vocês são isso aqui do verso 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Agora vocês são, agora, ele está dizendo, né? Só que mais especificamente, aqui ele está se dirigindo, né? Mas vós sois, vós quem? A Bíblia é um quebra-cabeça, né? Ao escrever essa carta, o apóstolo Pedro, ele começa assim, e aí ele vai dizer vós, né? Quem são vós que ele está falando aí? 1 Pedro 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, agora vem, aos estrangeiros dispersos. Os estrangeiros aqui, irmãos, são os judeus estrangeiros, os judeus que não moravam na terra santa, os judeus que não moravam na terra da promessa, os judeus que não moravam, por assim dizer, na Palestina, que chamam hoje, né? É assim, aos estrangeiros dispersos, ou da diáspora, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É a esses que Pedro está se dirigindo. Aí ele vai continuar: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então lembra lá que o primeiro título que Pedro dá para essa nação que ele está escrevendo é raça eleita. Algumas traduções estão raça eleita, geração eleita, genus é a palavrinha original. Eu acho que o mais correto pelo menos mais popular, é raça eleita. Por que ele está dizendo eleita? Porque aqui no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: eleitos, esses estrangeiros, esses judeus da diáspora. Veja que não é a nação de Israel que ele está se referindo agora. Agora são os judeus da diáspora, os judeus estrangeiros. E não só eles eram judeus que estavam na diáspora, espalhados pelas nações, mas também eles passaram por essa seleção aqui, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Por isso que é raça eleita. Aí vem, aqui nós vemos a Trindade envolvida na salvação do ser humano.
em santificação do Espírito. O Pai elege, o Espírito santifica. Ele vai para a obediência. Essa palavra é obediência. Obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí eu quero chamar a atenção que essa palavra obediência aqui, irmãos, é muito importante nesse texto e no contexto. Porque na verdade, os judeus que foram reprovados lá, eles foram desobedientes, por isso foram reprovados. E agora, esse novo Israel, que eles são judeus mesmo, eles são a mesma nação, só que agora houve uma seleção. Agora, esses judeus aqui foram obedientes, e por isso que eles se tornaram tudo aquilo que Deus propôs lá, em Êxodo capítulo 21, né? Uma propriedade peculiar em todos os povos, um reino sacerdotal, uma nação santa. É esse povo aqui, né? Mas aí, para esclarecer aos irmãos que nós somos aqui uma igreja gentílica, mas essa carta está sendo escrita para a igreja judaica. Só que nós, a igreja gentílica, nós fazemos parte desse povo aí, porque fomos enxertados, né? Depois Paulo vai dizer em Romanos que nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. Então nós fazemos parte dessa promessa. E aí, eu quero voltar aqui para a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Qual foi a prova? Qual foi a prova que foi finalmente colocada diante de Israel? A prova que alguns foram reprovados e outros foram aprovados. E só os que foram aprovados são esses que fazem parte dessa identidade da igreja. Raça eleita, reino sacerdotal, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Primeira carta de Pedro, a segunda carta está na minha mente, é a primeira, capítulo 2. Vamos lá, verso 4. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, aqui a questão da pedra viva é Jesus, a pedra angular, né? Verso 6. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, a pedra angular, eleita e preciosa. Observe essa expressãozinha aqui, eleita e preciosa, que ela está repetida no texto. Eleita, essa pedra que é Jesus, ela foi reprovada pelos construtores, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Aí vem: e quem nela crê não será confundido. Aí vem a condição da prova aqui: quem nela crê. O judeu que creu nele, ou na pedra, e nós os gentios que também cremos nessa mesma pedra que é Jesus, a pedra angular. Ele está usando uma metáfora, uma analogia, uma comparação com uma construção onde havia uma pedra angular, que a partir dela as demais pedras eram colocadas. Aí verso 7, assim para vós, os que credes, novamente, irmãos, os que credes, é quem crê nessa pedra, que passa no teste, é quem crê nessa pedra, que agora não é Lo-Ami, mas é Ami, não é Lo-Ruama, mas é só Ruama. Aí ele vai: para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, aqui eu chamo a atenção, Deus chama de rebeldes aqueles judeus que rejeitaram essa pedra. Para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça de esquina, ou seja, a pedra angular, colocada na esquina da construção para segurar todas as demais pedras a partir dela. Verso 8: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Olha aí, desobedientes. Aí ele falou rebeldes, agora fala desobedientes. E lembrando aquela antiga promessa em Êxodo 19, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar em todas as nações. Aí, voltando para a primeira carta de Pedro: sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aí eu chamo a atenção para a palavra destinados aqui, porque ele fala de eleitos,
os eleitos foram os que creram na pedra, que é Jesus. Agora, esses que tropeçaram na palavra, se escandalizaram, rebeldes, desobedientes, não creram, ele está dizendo, eles foram destinados para isso. Aí você coloca aí em xeque a doutrina da eleição e a da predestinação, e a da eleição e a doutrina da destinação ou predestinação. E aqui a destinação é para a perdição, porque eles não creram. Eu não vou entrar nessa controvérsia, mas está no texto aí, né? Aí vem, sendo desobediente para o que também foram destinados. Então, meus irmãos, a identidade da igreja é essa aqui. A verdadeira igreja é essa aqui. E quando eu estou falando que essa igreja é a igreja judaica, é porque toda a linguagem, né, toda a estrutura do texto mostra que ele está falando para os judeus do Antigo Testamento, que receberam as promessas, ou receberam a proposta, mas tinha uma condição que eles não conseguiram cumprir, mas alguns conseguiram aqui, né? Todavia nós da igreja gentílica, nós estamos enxertados nessa oliveira verdadeira, né? Nós fazemos parte disso aí, mas não posso negar o fato, para não dar confusão, de que ele está falando para a igreja judaica. Aí ele vai dizer aí, né? A identidade da igreja, olha, geração eleita, a doutrina da eleição, sacerdócio real. A igreja é sacerdotal. A função talvez até mais importante da igreja seja sacerdotal, mediadora entre os demais seres humanos. Com respeito a Israel, a Bíblia fala a linguagem, as outras nações. As outras nações estão separadas de Deus, mas Israel é mediador, era para ser sacerdote, mediador entre as nações e Deus. Agora a igreja, que não é uma nação convencional como Israel é, a igreja também é mediadora, é sacerdotal. A função da igreja é interceder entre Deus e os outros seres humanos, é mediar o relacionamento entre Deus e as demais pessoas que não pertencem à igreja. E aí eu pergunto, né? Que aqui, quando eu estou orando hoje, o Brasil precisa muito de oração, né? O Brasil precisa muito de oração, mas ele precisa de oração dessa igreja aqui. Essa igreja que tem essa identidade: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou de propriedade exclusiva de Deus. Existe essa igreja. No Brasil tem essa igreja, mas essa igreja nós não sabemos quem são, porque nem todo que diz que é cristão é dessa igreja, nem todo que diz que é evangélico é dessa igreja, mas Deus conhece os que são seus. Ele sabe quem são aqueles que passaram por essa prova aqui, né? que creram na pedra angular que é Jesus e tem essa identidade aqui. Então, por exemplo, e aí eu vou dizer para vocês aqui que nós precisamos saber que é assim, não significa que é fácil, né? Todos nós estamos nessa luta para ser isso aqui. Mas, primeira carta de Pedro 1,15, ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Nação santa, é a igreja. Existe essa igreja? Existe. Mas quem é? Não sei, só Deus sabe quem é. E essa igreja tem que orar pelo Brasil, porque essa igreja, que é sacerdotal, Deus vai ouvir. E ainda quando ele diz assim, povo adquirido, como foi que Deus adquiriu a igreja? Bom, em Atos 20, 28, Paulo diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. E em 1 Pedro 1,18 ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A igreja foi adquirida assim a preço de sangue, e foi o sangue de Jesus que foi o preço para comprar a igreja. Essa é a identidade da igreja. Existe assim? Existe. E nós temos que lutar para nos encaixar, para nos integrar nesse perfil aí, né? Dessa igreja, ter essa identidade que a igreja verdadeira tem, que aqui ele está falando, né? É um crivo, é uma peneira. Então eu quero parar aqui, porque não quero me alongar. Os irmãos têm aquele compromisso logo mais, né? Então vamos.